Como que é isso? O cara tá lá voando e, pum, deflagrou uma guerra. E aí? Então, teoricamente não é bem assim que acontece, tá? Quando vai ter um conflito e vai ser lançado os mísseis, alguma coisa assim, o território costumava avisar. Ó, vai... Tipo um NOTAN da vida? Tipo, ó, pode ser que no dia tal... É um NOTAN, exatamente um NOTAN. Tá. NOTAN para quem não sabe, é um documento que todos os pilotos leem antes de pegar um voo. Então, por exemplo, o cara vai fazer um voo daqui para a França. Junto com o plano de voo, vem uma lista de NOTANs de várias coisas que estão acontecendo na rota. Então, se o NOTAN já colocaria, ó, do dia tal ao dia tal, não voem sobre o espaço aéreo, e aí eles colocam qual é a posição do espaço aéreo, e aí todo mundo vai evitar. No caso do Irã, nessa guerra do Irã agora, um dia antes saiu um informe do DGAC, que é o órgão da Índia, falando, ó, sugiro que não voem para 11 países. E aí colocou lá Irã, Iraque, Bahrein, todos aqueles países. Catar, lá, né? Isso, Emirados Árabes, aquele lado todo. Então os pilotos já ficam sabendo antes. E quando ocorre no meio do caminho, eles voltam. Que é o que aconteceu com... Tinha voo aqui, o voo para Dubai, ele já estava em cima da Guiné Equatorial, já estava no continente africano. Mas ele volta ou desvia? Ele volta. Ele volta? Ele voltou. Como ele tinha combustível para voltar... Mas como que faz? Combustível, isso é um problema. Então, como ele estava... Oficialmente, ele estava na metade do caminho. Ele já tinha feito lá metade do caminho até Dubai. E aí, quando vem a ordem, ó, o espaço aéreo aqui agora já era. Aí o comandante precisa tomar decisão. Para onde eu vou? A Europa é mais perto. Só que isso gera um problema logístico gigantesco com os passageiros. Ah, sim. Porque os passageiros que embarcaram em São Paulo, eles têm o visto para ir para o lugar que ele vai. Ou seja, pode ser Japão, pode ser algum lugar da Ásia, pode ser Dubai, pode ser onde for. Tem a documentação para aquele país X, né? Isso, e tá tudo certo. Se ele resolve pousar, por exemplo, em Roma, e aí tem algum passageiro que não é permitido entrar em Roma, aí já complicou muito a situação. Então, como que a ordem como que a decisão é tomada? Ele fala, bom, todo mundo que embarcou no Brasil estava legalmente hábil a estar no Brasil. Então, vou voltar para o Brasil, todo mundo desce e fica tudo certo. Do ponto legal é isso, do ponto do passageiro é um inferno. Você voa 14, você sai de Guarulhos, voa 14 horas e volta para Guarulhos. 14 horas. Já pensou? Não. Porque tem gente que tem medo de voar, daí toma um comprimidinho, aí dorme. Aí acorda, chegamos. Aí tá chegando em Guarulhos de novo. Ué, aconteceu, né? Caramba. Mas tudo bem, do ponto de vista aí de combustível, como que faz? Porque o cara tem que informar, tipo assim, vamos supor, não tem combustível para voltar para o Brasil, eu vou ter que parar antes. Ou o avião ele já sai, vamos dizer, levando em consideração algumas coisas que podem acontecer. Sim. Na rota inteira de São Paulo até Dubai, existem diversos aeroportos em que o avião pode pousar. Então, se ele tivesse um problema de combustível, ele pousaria numa dessas alternativas. Entendi. Mas como tem, o ideal é voltar de onde saiu. Essa rota São Paulo-Dubai, ela é uma das maiores que tem, né? Dá 14 horas e meia para ir e 15 horas para voltar, dependendo do vento. É longa. Essa precisa de executiva, Sérgio. Tá doido. Aí você volta, você chega lá todo detonado. Cara, mas então é porque é isso, né? Então, o NOTAN, eu conheço o NOTAN por causa de lançamento de foguete, né? Quando vai ter lançamento de foguete, exatamente. Tem os NOTANs. E ali, como é uma coisa que não vai afetar só o espaço aéreo mesmo, né? Não vai afetar vidas nem nada, então tem os NOTANs. Aliás, saiu uma polêmica recente, que é o que acontece com os debris, né? O que retorna para a atmosfera. O Elon Musk, cara, ele teve muito problema, porque ele pousava, né, o Falcon 9, normalmente nas Bahamas. Sim. E aí teve lá um acidente e tal, não sei o que, o governo entrou com a FAA, né, e vira aquela confusão toda, proibiram de pousar ele nas Bahamas. Aí ele posicionava a balsa dele em outro lugar. Mas agora liberou para pousar nas Bahamas de novo. E o Starship é que ficou famoso, né?
Que ele... Starship que ele lançou, ele sai ali do Texas, ele passa em cima do Caribe e muitas vezes ele explodiu em cima do Caribe, cara. E aí fica aquele monte de debris. Exatamente. Que não está previsto no NOTAM. Porque o NOTAM ele vai isolar a área de lançamento. Isso. Mas não a da falha do lançamento. É isso que eles estão pesquisando agora. O que vai fazer com a falha? Eles querem fazer um corredor, eu acho, né? Eles estão querendo fazer um corredor. Porque, por exemplo, eu já assisti lançamento do Starship lá no Texas, num barco. E lá no Texas acontece o seguinte: dependendo para onde está o vento soprando, não pode lançar. Porque eles consideram que se o foguete explodir, os detritos podem cair todos na cidade. Então, se o vento estiver numa determinada direção, seguram o lançamento até o vento mudar de direção. Senão, não lança. Nesse dia, o que aconteceu? Eu estava no barco, lançou, o vento mudou, mas aí já tinha lançado, o foguete explodiu e caiu o detrito. Eu tenho um pedaço do Starship comigo. Uau! Porque ele caiu na água, lógico, caiu na água, ainda bem. Mas começou a cair coisa, começou a chover detrito. Tem isso aí filmado, eu tava filmando. E aí o pessoal pega as embarcações e vem embora, entendeu? Mas tudo isso aí é levado em consideração, tem que ser levado. Quando tem lançamento tripulado, então, você tem vários NOTAMs, porque quando lança o foguete tripulado, pode dar um problema no foguete e a cápsula ser ejetada. E essa cápsula vai seguir um determinado corredor. Esse corredor da cápsula ser ejetada tem NOTAM também. Então Tem NOTAM e NOTMAR que fala, né? Para os navios, né? Para as embarcações. Exatamente. Exato. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Mas ali no caso, quer dizer que os caras já sabiam, os indianos tinham, né? Tinha uma... acho que eles tiveram... Cara, o sistema de inteligência indiano é violento, né? Porque ali... Mas será que os americanos avisam, pelo menos para as empresas americanas? O NOTAM, ele é público, a não ser que ele saia de uma maneira que a gente não sabe, mas ele é uma informação pública. Entendi. Então seria um problema manter isso fechado. Porque ali tá com outro problema grande também, que eu sei que é de uma área que você gosta também, que é de barco, né? Que é o Estreito de Hormuz agora. E isso que eles declararam lá que vão fechar o Estreito de Hormuz, só passa navio chinês. Você viu o que os caras fizeram? Não. Eles bloquearam todos os sinais de GPS e só deixam o sinal do Beidou. Só navio chinês consegue passar. E você vê, é a mesma coisa, o naviozinho tá vindo assim, porque tem um fly radar de navio, o Marine Traffic. Vem um naviozinho assim, ele voltando. Volta. Igual você falou com o avião, o navio volta, porque o Estreito de Hormuz está fechado. E se o cara ficar ali na frente, ele vai tomar ali uma bomba na cabeça, é o que não quer, né? E é isso que fez o preço do petróleo... Cara, o preço do petróleo vai disparar. Já saiu hoje aqui na Europa, deu 50% de aumento. É isso mesmo. Olha. A galera já está prevendo, isso aí pode ter um impacto. Vamos até falar disso aí, porque como que a aviação, né, pegar a aviação comercial primeiro, né? Como que a aviação comercial responde a esse tipo de crise? Porque o preço do petróleo aumentando afeta diretamente a aviação, né? Afeta. Algumas empresas conseguem escapar porque eles fazem fuel hedge, ou seja, ele compra o combustível antecipadamente para se proteger das variações de preço. Assim. É como se fosse um investimento. Não, né, um investimento futuro. 2 anos. Tá. Então tem empresa que comprou petróleo pelos próximos 2 anos já. Isso. Então, mesmo com a variação de preço, quem fornece vai ter que fornecer pelo preço que foi fechado. Fechado. Caramba. Essas estão bem na fita. Agora, as que, digamos que está vencendo agora e não atualizou ou não faz hedge, essas tomam uma talagada na cabeça. Mas aí repassa o preço. Repassa o preço para o passageiro. Aí tem problema, né? E já tá todo mundo reclamando que passagem é cara, né? Imagina em época de guerra. A aviação, ela sofre muito com a época de guerra, sim, qualquer guerra ela sofre. Acaba sofrendo com o número de voos, passageiro. Você acha que existe um impacto, sim? Tem impacto, sim. Tem, né? Ainda mais aquela região que tem uma boa parte ali que é turística, né? Tipo Dubai. Então, coisas, Dubai, né? ele é um centro de conexão com o mundo. Porque ele é um ponto central, né? Um hub, no globo, é um hub. Assim, ele está equidistante das Américas, Europa e Ásia. Então ele é um ponto de ligação mesmo, por isso que ele é tão usado. Antigamente tinha que ir para Barcelona e para lá, ou então ir para os Estados Unidos e para a Ásia, sentido oposto. E dependendo do vento, como a Jetstream, ela é sempre no sentido de oeste para leste, então você pegar um vento de nariz, o teu voo vai demorar
Muito sei lá, mais, né? 3 horas a mais, muitas vezes. Aliás, tem um caso interessante disso, da Jetstream. Tem dias que ela tá tão forte que um voo saindo de Nova York, por exemplo, para ir para Sydney, normalmente ele vai para oeste, que é muito mais perto. Sim, sim. E nesse dia específico, os caras falam, nossa, essa Jetstream aqui tá demais. Vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado, vamos pegar ela ao contrário. Ah, sim, que E aí aí empurra, né? voou muito mais longe e chegou 45 minutos antes do que se fosse no sentido menor. Porque ela empurra, né? Empurra. Ela empurra o avião, verdade. Tem tudo isso. Cara, E afeta mesmo, cara. Principalmente, você vê a Emirates mesmo, que Dubai é o hub dela. Imagina o prejuízo com a quantidade de voos cancelados. Não sei quantos aeroportos fechados ali, né, cara? Isso, aeroportos fechados. E aí os tripulantes que estão fora de lá, a empresa tem que bancar. Então, esse cara que voltou com o espaço aéreo fechado, que ele estava indo para casa. Ele está aqui no Brasil e vai ficar vários dias aqui até o negócio funcionar lá. Então tem que pagar todos os tripulantes, tem que honrar todos os passageiros com passagem que já estava comprada e tudo mais. Qual que é a estratégia? Eles devolvem, eles remarcam, eles fazem o quê? Não sei. Ou depende de cada passageiro? Depende de cada companhia. E depende da oferta que eles dão. Algumas vezes, eles sempre preferem o travel credit, né? Fala assim, você pagou, sei lá, $2.000 na passagem, eu te dou $1.000 de travel credit para remarcar isso em outro dia. Você aceita? Entendi. Aí vai de passageiro para passageiro. O problema, por exemplo, eu tô falando, né, que eu fui pro Japão, tinha essa opção de pegar São Paulo, Dubai, Tóquio, né? Que era uma opção e tal, pela Qatar Airways, né? Sim. Tinha essa opção de fazer isso. Agora imagina que se você, porque igual você falou, né, Dubai é um hub. Porque a cara para ali para ir para outro lugar. Sim. Porque ferra a viagem dele toda, né? Ferra tudo. Tudo. E não tem como ele chegar. Agora, tem porque ele pode ir via Estados Unidos. Pode ir. Mas para fazer esse tipo de rota, ele tem que ter uma autorização. Então não é simplesmente, não dá para ir por aqui, eu vou por aqui. Não é bem assim, porque você vai ter que pousar nos Estados Unidos. Eles fazem esse caminho, né? Como que eles vão fazer o outro? O outro, exatamente. Às tem vezes que ter o aeroporto autorização. tá preparado, né? Tem várias coisas, né? E a 380 mesmo, se bem que é lá na costa oeste americana, é tudo. São Francisco é preparado, Los Angeles é preparado. Também, né? Mas dá uma mexida boa, né, cara, no mundo desse negócio, né? Dá. Eu não. CEO de empresa aérea Ele passa apertado, né? É um cargo que dá. Ele passa apertadíssimo, né? Dá. Porque o lance. Porque a gente sabe lá que o espaço aéreo da Ucrânia e da Rússia estão fechados já faz um tempo. O da Ucrânia tem um buraco lá em cima desde. Caramba. Há muito tempo, né? A Ucrânia tem um buraco lá em cima há 4 anos praticamente. Aí já que não passa. Aí o povo já criaram rotas alternativas, porque é isso que dá. Quando você fecha um espaço aéreo desse, você está aumentando o tempo de voo. Sim. Então você está aumentando o preço da passagem, porque está aumentando o consumo de combustível. Então muita gente não sabe, mas o fato de você desviar de um espaço aéreo fechado vai aumentar o custo da passagem de qualquer maneira. Vai fazer o avião dar uma volta, né? Tem que voar muito mais, tem que sair muito mais pesado e aí acaba dando excesso de peso na hora da decolagem. Então, se ele fosse daqui para Dubai direto, se não fosse a 380, digamos, é um 777, daqui para Dubai direto, pode ir tranquilo. Agora ele tem que desviar, tem que vir pelo centro da África para ir por fora. Então isso aumenta o tempo de voo, então tem que aumentar o combustível que vai. Se aumenta o combustível, o combustível tem que ir cheio, mais passageiro cheio, não dá para o avião decolar. Aí começa a faltar assento para passageiro. Aí começa a faltar negócio de bagagem também. Isso, aí, tá com bagagem, aí tem que ficar bagagem. Aí você chega lá no aeroporto, a bagagem não veio. Por que não veio? Porque tá com excesso de peso o avião. Cara, é muita confusão. Complica, quando você pega assim, vamos pegar assim, uma Ucrânia com Rússia, que já tá há um tempão, já deu tempo das empresas se adaptarem, né? Já estão todas adaptadas a isso agora, sim, né? Sim. Mas quando é uma situação dessa, e principalmente a incerteza, você não sabe quanto tempo vai durar, né? E tal, e fica nessa... Mas o legal de empresa aérea e de operação aérea é que a aviação aprendeu muito nessas décadas de acidentes, de coisas que aconteceram de errado. E aí você aprende implementando processos novos.
Claro. Então, apesar de ser um negócio que aconteceu ali, uma guerra que é... Você nunca sabe onde vai eclodir uma guerra. Uhum. Mas aconteceu lá, existe um manual de procedimentos do que tem que fazer para seguir. Né? Porque a empresa aérea, ela sempre pensa assim, é melhor eu agir sem emoção do que com emoção. Claro. O que é agir sem emoção? É escrever tudo o que vai acontecer e todo mundo define ali as regras, né? Procedimentos. Definiu, vamos seguir isso aqui. Agora, se você agir com emoção, puta, teve uma guerra lá, e o que a gente vai fazer? E agora? Aí dá tudo errado. Aí dá mesmo. Galera, para quem não sabe, estamos aqui no Além da Ciência podcast, aqui no Grupo Primo. Aqui no Grupo Primo a gente tem esse podcast aqui, né? Ele é patrocinado, oferecido pelo myhub.ia. Porque você não sabe o que é o myhub.ia, é o seguinte, você que usa inteligências artificiais aí, ChatGPT, Gemini, Grok, Claude e tudo mais, você vai acabar pagando por cada uma delas. O myhub.ia reuniu todas essas inteligências, são 11 modelos, fora o próprio modelo que é o MyHub Nitro, que eu já usei ele aqui ao vivo, depois assistam aí o episódio, que é muito legal. E é o seguinte, normalmente você pagaria R$ 69,90 por mês para ter todos os modelos, beleza? Só que aqui, com Além da Ciência, você paga R$ 59,90 por mês do plano anual. E não é só isso não, quando você entrar lá na plataforma, você vai ter live toda semana, você tem uma comunidade lá para você trocar ideia de como que você está usando a IA, tem muita aula, tem muito curso, tem muita coisa lá para você aprender, tem agentes também, então tem muita coisa legal. Vai lá, myhub.ia, QR Code está aí na tela, link está na descrição para você, e em vez de você pagar esse monte para cada uma, você vai pagar usando aqui o nosso cupom R$ 59,90 por mês do plano anual e vai ter acesso a 11 modelos aí de IA, os principais modelos do mercado, beleza? Vai lá. Uma coisa que pode acontecer, aquela coisa que aconteceu com o avião da Embraer, né? Sim, sim. Aquilo lá acabou que ficou comprovado que foi o quê? Foi um erro, eles pensaram que eles estavam atacando. O que aconteceu aquele dia lá? Isso saiu já o relatório final. Saiu o relatório final. O Putin, ele se desculpou pelo que aconteceu. Caramba! Que é uma coisa rara. Raríssimo. Ele não disse é culpa nossa, mas ele se desculpou porque foi sei lá, eram mísseis russos, né? Sim. Na verdade. O que aconteceu foi que aquele avião ia para Baku, né? O nome da cidade, e tava com jamming de GPS lá. E, pô, já é ruim os caras operam lá numa condição que também já é bem abaixo da ideal. Entendi. E aí o cara voa com um sinal de rádio somente e ignora o que o GPS está falando para ele. Caramba! Mas ele usa o quê? É o inercial, aquele sistema inercial? Não? O que ele tem? Usa inercial e rádio. E rádio que ele vai pegando os pontos nas estações, é isso? Isso, estações de rádio, isso. Não rádio comercial, mas rádio de auxílio de navegação para aviação, né? E aí o GPS, ele é usado para corrigir a informação do inercial. Tá. Aí ele fica fora, aí ele corrigiria errado, aí eu não sei operacionalmente o que eles fazem, porque teoricamente não é nem para voar desse jeito, mas enfim. Voaram e aí a Rússia disse que eles tinham alvos indicando que ia ter um ataque de drones ucranianos. Entendi. Que tinha acontecido acho que no dia anterior também. E parece que o operador lá de radar viu esse avião aproximando e achou que era um desses drones, porque deve ser aquela tecnologia da época ainda da Guerra Fria. E aí, não sei como que foi o sistema de confirmação. Eu tô falando não sei porque o relatório tá todo em russo e azerbaijano. Será que eles falam lá? Mas tudo bem, eu tenho IA para traduzir, mas pô, é um saco, porque fica coisa errada na tradução. Uhum. Então tem coisas que eu não tenho certeza ainda. Mas enfim, o cara não confirmou e disparou. E aí foram 2 mísseis que atingiram aquele Embraer. E o avião não caiu, né? Então, vamos falar da segurança e da engenharia da Embraer, e aí? cara. Você acha que foi uma propaganda boa para eles? As ações, no momento, no dia da queda, as ações caíram. Quando ficou sabendo, foi um ataque, as ações dispararam. Caramba. O avião, ele, nas fotos que tem no relatório, assim, avião é tudo feito com redundância, né? Claro.
Então, o sistema hidráulico são 3 sistemas hidráulicos. Porque já se sabe que se falha um, os outros 2, eles passam por caminhos diferentes e aí uma coisa não vai afetar a outra. Aquela mesma falha não vai acontecer, né? Isso. Só que quando é uma bomba e um míssil, é desse tipo que o míssil não chega no avião, ele explode antes. Sim. E lança aquele monte de carga, né? De tudo. de pedaço de ferro, de aço, tudo. E aí furou todas as 3 linhas de sistema hidráulico. As 3 sistemas hidráulicos. Caramba, perdeu o sistema hidráulico. Perdeu o sistema hidráulico. Então ele viu, pô, aqui não vai dar pra pousar, e o tempo tava ruim ainda, cara. E aí ele escolheu para ir para Azerbaijão. Aí, no meio do caminho, ele perdeu todo o sistema hidráulico. Tem uns buracos assim na linha de pressão. Cara, tem as fotos todas no relatório. Tem as fotos no relatório. E a engenharia já faz assim, por exemplo, digamos que isso aqui é o reservatório do sistema hidráulico. Então você usa o sistema hidráulico inteiro e a tomada de onde sai é daqui, ó. Para não ter problema. E sempre vai sobrar um pouquinho ali. Pouquinho aqui, que é para pegar uma linha de emergência, para funcionar pelo menos freio. É isso que eu ia perguntar. Você falar pro pessoal, o sistema hidráulico ele é responsável por o quê? Pelo que ali dentro do avião? Então, freio, o trem de pouso para recolher, os ailerons para fazer a asa inclinar para um lado e para o outro, o leme de direção, que faz o nariz mexer de um lado para o outro, e o profundor, que faz o nariz subir e descer. Aí, o Embraer, ele não funciona sem sistema hidráulico. Caramba. Ele não tem como você... É como se o seu carro perdesse a direção hidráulica e travou. Travou a direção. Você pode fazer força e não vai acontecer nada. E a maioria dos aviões é assim. O 737 não. O 737, na época que ele foi feito, se ele perder os 2 sistemas hidráulicos e meio que ele tem, o cara consegue fazer uma reversão manual. Ele desacopla os atuadores e eles, fazendo muita força, eles conseguem ainda manobrar o avião em voo. O Embraer não tem jeito. E ainda assim, o cara conseguiu levar o avião até lá, o Azerbaijão. E quem lembra das imagens, percebia que o avião estava fazendo umas senoides assim, ó. Eu lembro. Porque ele não tem controle. Se ele não tem hidráulico, ele não tem controle de voo. Então os pilotos estavam controlando o avião somente com os motores. Então o que? Ele dava motor, tirava Dava motor, o nariz sobe... Até um certo ponto, aí tira motor, aí ele desce e fica assim. E para fazer curva, acelera um motor do lado esquerdo, não acelera o outro, aí ele vai para cá e para lá, bem marginal. Cara, mas os pilotos foram muito bons, hein, cara? E é uma pena que eles perderam a vida no pouso. Eles morreram. Eles morreram e acho que uns 25 passageiros morreram e 36 ou 37 vivos. Caramba. E o avião no final tava como? Tava de cabeça para baixo, sim. O avião. Mas tava assim, tava inteiro. Ou ele acabou... Ele tava... E essa foi a primeira vez que eu falei sobre acidente aéreo antes de sair o relatório. Eu chamei uma live e falei, isso não é acidente. Porque já saíram vídeos e fotos do avião já no local do impacto. E na hora que eu vi aquele monte de furo na fuselagem, eu falei, nada faz... Não tem como, né? Não tem como. Primeiro, o furo é de fora para dentro. Porque o metal estava torcido para o lado de dentro, não era de dentro para fora. Se fosse uma bomba dentro do avião, seria o contrário. Seria o contrário, estaria aberto assim, né? Isso. E então, não podia ser ave também, né? Que o não podia ser ave. E falaram, né? As primeiras notícias era que foi bird strike. Foi a ave que bateu no avião. Caramba. E, pô, olha, por uma ave fazer aquilo no avião, tipo... Mas então, eu vi aquilo e falei, então, ó, isso não foi acidente. Chamei uma live, falei, expliquei. E falei também, a primeira vez que eu tô falando sem ser relatório, porque não é acidente. Isso é um crime de guerra. Ou considera que é um incidente? Nem incidente, né? Eu nem sei. Ele é considerado como um acidente mesmo, porque foi um erro. E no caso, não da operação do avião, mas o erro dos militares lá. E o avião ficou de cabeça para baixo, né? Porque ele bate e ele quebra no meio, a parte da frente, e aí ele vira a parte de trás, fica de cabeça para baixo. E todos esses passageiros que se salvaram é um atestado
de como a engenharia da Embraer é boa. Realmente, né? Porque a estrutura do avião ficou inteira protegendo a vida daquelas pessoas, os assentos não soltaram, Caramba. né, com impacto. Então todo mundo que foi protegido pela camada de segurança que a engenharia coloca nos projetos. Nossa. Isso aí depois disso, porque todo acidente a gente sabe, porque isso aí não foi acidente, tudo bem, mas depois disso teve alguma mudança, alguma coisa assim, ou você não sabe? Para esse não saiu. Qual que era o avião? Que era o... Era um 190, Embraer 175, acho que era 175. 175. 175. Tá. Foi dia 24 de dezembro de 2024. 4, né? Véspera de Natal. Negócio terrível, né, cara? Terrível. Os pilotos foram muito bem, né? Muito bem, eu queria muito... Né? A gente fica com, né? Pô, os caras fizeram um trabalho maravilhoso de controlar aquela situação que eles tinham ali na hora. Deve fugir de qualquer manual, né? Digamos assim. E é totalmente contraintuitivo. Uhum. Porque quando você vem pousar um avião, você tem que levantar o nariz dele. Uhum. E você levanta o nariz e reduz a potência do motor. Certo. Que é para ele perder a sustentação e encostar no chão. Então isso é o que tem que... É um stallzinho, é um stall. É um stallzinho. Isso é o que tem que fazer. Só que eles não tinham controle. Então, para subir o nariz do avião, eles tinham que acelerar o motor. Caramba. E como é que você vai acelerar na hora de pousar? Entendeu? Porque você precisa subir na hora de pousar. Então eles estavam numa situação que era mais terrível que poderia ter na hora. E eles ainda conseguiram chegar no aeroporto, né? Eles caíram na zona do aeroporto, não foi em cima de casa, foi nada, foi na zona do aeroporto. Mas com esse problema, né, que também tem um histórico disso. Aconteceu um acidente em 1983, talvez, ou 70 eu não lembro agora, mas era um avião da United, um DC-10. Caramba. Que o motor do meio lá, aquele que fica lá na cauda, ele estourou o disco do fan, o fan saiu voando. E um pedaço dele rasgou as 3 linhas hidráulicas do DC-10. Caramba. E aí os caras ficaram com 2 motores e sem nenhum controle de voo. E aí foi lá que eles começaram a usar potência assimétrica para chegar até o aeroporto de, acho que é Silk City, que eles tentaram pousar. E isso está filmado. Porque muita gente ficou sabendo, né, do negócio que estava acontecendo, e ele faz a aproximação, mas é a mesma coisa, você precisa levantar o nariz, e não tem como levantar o nariz. O pouso que é complicado. O pouso é o complicado, porque são coisas... Ao contrário, né? Ao contrário do que você tem que fazer para pousar, né? E aí esse também bate no chão, ele quebra no meio, aí começa a pegar fogo e vira... mas ainda assim, acho que 73 pessoas sobreviveram. Conseguiram sobreviver. Mostra realmente que E esse é interessante, tem um documentário desse acidente que mostra assim, quando os socorristas vão, eles falam, não sobrou ninguém. Eles já vão para recolher os corpos. Aí de repente do meio da fumaça começa a sair gente andando, e eles não acreditam que tem gente viva lá, e aí a cabine, onde estava o cockpit, onde estavam os pilotos, tá sem teto, sem nada, sobrou as cadeiras que eles estavam sentados e nenhum deles se machucou. Assim, se machucou, mas não se feriu gravemente. Sim. Olha só. Incrível. Tá vendo? Avião é seguro, né? Avião é seguro. E talvez e como esse caso ele é muito comentado, esse caso da United, talvez isso tenha feito os pilotos russos fazerem o que eles fizeram. Entendi. Assim, já ficou... Não é que eles tiveram que inventar alguma coisa. Entendi. Eles já tinham aquela memória ali. Isso. Na hora que deu, os caras, vamos fazer igual a United. Exato, Vamos tentar aqui com potência assimétrica fazer esse avião funcionar. Porque essas coisas aí, tudo bem, sai o relatório, não sei o que e tal, mas essas coisas acabam sendo catalogadas de algum jeito? Entra como sei lá, um asterisco, ó, tá passando... Porque igual agora, com esse negócio da guerra aí, ontem à noite, o Irã jogou não sei quanto, 300 mísseis lá. Vai que um desses cata um avião aí no meio. Tudo bem, que não vai pegar porque tá fechado, mas vai que. Será que os pilotos que agora estão voando, eles resgatam isso, já deixam guardadinho assim no canto da memória? Sim, isso fica ativo. Fica, né? Fica ali na memória o tempo todo do que fazer, como evitar, por onde vai passar. Então agora com aquela zona lá tá toda fechada agora, né? Não tem o que fazer. Agora não passa mesmo. Tá. Mas eles ficam sim, tem na
na memória. Conflito. Aqui fechou o espaço aéreo da Venezuela. Na invasão ali? Na invasão dos americanos para pegar o Maduro. E... Pô, muita gente não percebe, mas para ir para os Estados Unidos... Passa em cima da Venezuela. E é muito mais curto o caminho. E aí fechou o espaço aéreo. Aí tem que desviar. Aí desvia, no caso desvia, né? E isso aconteceu umas coisas graves ali na área do Caribe, de quase colisão de avião civil com um avião militar americano. Vindo para cá. Eles estavam não sei, alguma operação ou treinamento lá em cima do Golfo do México, não é o Golfo da América, como quer, né? O Golfo do México. E isso até foi um avião da JetBlue. Aconteceu com um avião da JetBlue. Aquela empresa americana. Isso, aí o cara fala no rádio, isso é inadmissível, porque os caras voam com o transponder desligado, o TCAS desligado, e o cara viu e passou tipo 1000 pés um avião do outro. Podia ser uma colisão no ar, porque os caras estavam numa operação que não estava identificado nem nada. Então isso é muito errado, cara, quando cruza com aviação comercial, assim. E quando pega uma situação, né? Porque, por exemplo, saiu aquela imagenzinha do Fly Radar, né? Eu nem sabia como que era o espaço aéreo ali no Oriente Médio, mas tem uma linha ali, né? Que um monte de avião passa aquela mesma linhazinha, né? São as rodovias aéreas, né? Você vê ali direitinho. Porque a gente sabe, por exemplo, espaço aéreo americano é aquela confusão do brasileiro já é mais tranquilo, né? Espaço aéreo brasileiro... É por causa da quantidade, né? A quantidade, né? Mas esses voos aí que cruzam realmente complica demais. Inclusive em cima do mar, né? Você pega o Oceano Atlântico, tem várias rodovias ali. Para onde você vai pegar uma rodovia XYZ. É isso. Uma aerovia. Aerovias. Caramba, não, é tenso demais. Eu imagino a tensão e toda essa complicação, né? É porque é muita consequência, né, que gera um negócio desse, né? Em todos os setores, né? E já tivemos, né, acidentes, assim, de avião abatido por engano. O caso recente, tem 2 casos recentes. 2020, um avião da Ucrânia estava decolando do Irã, um 737-800, decolando e cabum, chão. Aí esse também eu fiz a live assim, falei, não tem cara de acidente, não. Não tem cara de acidente. Aí uma bateria antiaérea lá do Irã derrubou um 737 lotado de ucraniano lá. Isso foi em 2020, acho que é 2020. Em 2000 e... Quando que o Malásia... Aquele que desapareceu, acho que foi 2004. Né? Acho que é 2004, né? Então, em 2005, um avião da Malásia também estava indo da Holanda para Malásia. E quando eles estavam sobrevoando o território ucraniano, também caiu. Caramba! E aí esse saiu o relatório, a mesma coisa, as marcas de míssil com aquela carga explosiva. Sei. E morreu todo mundo, né? Isso deu uma grande merda, viu? Deu uma grande merda, porque a Holanda tá cobrando até hoje da Rússia, porque foi um míssil russo. Só que aí começa aquelas... mas ele saiu de um território ucraniano. Aí começa, né? Aí começa. Quem que é o responsável? É isso mesmo. Nesse caso aqui, por enquanto, né? Eu acho que não teve nenhum ataque aéreo, né? Foi tudo míssil lançado de navio, coisa assim, né? Ou chegou a ter já algum ataque aéreo? Teve essa noite. Essa noite teve os B-2. Então, os B-2 estavam atravessando. Isso, eles atravessaram com vários reabastecimentos. Isso é uma operação. Ele só vem dos Estados Unidos. Ele não pousa em nenhum lugar. Nenhum lugar, né? Talvez, acho que na Inglaterra tem alguma base que eles podem pousar. E Diego Garcia, que fica do outro lado. Mas ele veio dos Estados Unidos, carregado de bomba. Aí vai reabastecendo. Aí ele vai no alvo, lança. E já vira e volta. Que tem que lançar e volta. E volta. Foram 2 toneladas, acho. Cada um eu sei que embarcou com 2 toneladas. Isso aí. Isso deve E foi em cima das instalações... nucleares, né? Nucleares, é isso. Então isso foi uma... realmente, eu vi que eles estavam atravessando. Porque aí como que faz? Porque eles vêm atravessando. Se você tiver de avião, você vê aquela comboio todo. Ou não dá pra ver, não? Não dá, né? Eles vão mais alto, né?
No caso, eles não? costumam voar mais alto. Bem mais alto, mais né? alto. Bem mais alto. Talvez ele seja visível, mas eles não usam as aerovias comerciais. Ah, entendi. Tá? Eles vão usar fora de aerovia. Mas deve ser uma operação muito, né? O horário que eles escolhem. Os E horários. esse avião, a cada vez que ele voa e retorna, antes dele voar de novo, tem um monte de trabalho para fazer na estrutura dele, porque ele é uma estrutura que absorve onda de radar e ela desgasta com um voo. Entendi. É caríssimo operar esse avião. É carinho. Não, é carinho. Eu não sei quanto que é. Cada decolagem dele é uma fortuna, né? Ele Tirar ele do chão é uma. ele custa 2 bilhões de dólares. Cada avião. É o PIB do, sei lá, de São Paulo, sei lá. Não, é um negócio absurdo. O tal do B2 é um negócio absurdo, é absurdo. E deve ser uns pilotos especialíssimos, né? Ou não? Não, é pai de família que... e acho, não, pai acho de família. mas eles acham o trabalho deles assim, não... É o trabalho, né? Vamos só cumprir a missão ali. É a Aí missão, leva né, a lancheirinha lá, com os lanches lá dentro. É como se fosse um outro dia de trabalho. E o interessante é que a maioria desses pilotos, que são militares da ativa, eles também voam na aviação comercial. Então pode ser que um desses caras trabalhe na United. Entendi. outro Já falou com trabalha você aí por aí, você nem sabe. Um eu sei, um específico eu sei que ele voa A-10. Ah, E na guerra do Iraque, na guerra do Golfo, ele foi acionado. E ele operou lá por uns... caramba. Eles têm um tempo assim, tipo, você vai ficar... É como se fosse uma escala. Você vai ficar 35 dias lá e volta. E volta. Aí cumpre as missões, é tudo no papel, tudo... É um negócio... Não faz o menor sentido na nossa cabeça. Como é organizado esse negócio de guerra para os americanos. A vida deles, né? A vida inteira tendo guerra. Você já viu um B2 de perto? Só no museu. Só no museu. Naquelas feiras lá, ele não vai? Naquelas Oscoches? Não, já vi voando, Ah, tá. Em Oshkosh eu já vi voando. Já viu voando? Ele chegou voando acompanhado de um F-35 e um Mustang da Segunda Guerra. Voando legal. os três juntos, assim, ó. Mas ele não chega a pousar ali. Não, ele Não. só faz o sobrevoo e... Ele tem a base dele, Área. é tudo muito específico Tudo dele, muito né? específico, Muito específico, né? Impressionante aquilo ali. E essa... É um momento, você acha, que o pessoal usa, né? Óbvio, essas guerras e tal, para testar equipamentos? Acho que sim. Acho que sim. Usa, né? Porque eles têm muita coisa que a gente não sabe. Não sabe, exatamente. Israel também. Também. Israel é extremamente avançado. Quando você vê que, atingimos o local que estava o Khamenei, atingimos o local que estava o Ahmadinejad. Assim, você não sabe dessas coisas naturalmente. Então eles têm um sistema de contra-inteligência que é absurdo. E eu não estou fazendo um julgamento de valor aqui, se é certo ou errado o que faz. Estou falando da eficiência tecnológica dos caras. Sistema dos caras, É um negócio absurdo. Chegar no local onde estão os caras e pum, consegue eliminar os alvos dessa maneira. É um negócio Isso é impressionante mesmo. impensável. Mas eles têm, inclusive hoje eu gravei com o Ivan Mizanzuki. Grande Ivan. Salve. Vamos trazer o Ivan aqui, viu? Vamos trazer o Ivan Mizanzuki. O Ivan é demais. E a gente falou um pouco da Operação Prato, né? E de alguma coisa de Sim, ufologia, claro. de ufologia. Ele gosta, eu sei que ele gosta pra caramba disso aí. Ele gosta. O Ivan, ele produziu um podcast chamado Operação Prato, que tá no Spotify, ouçam aí, não sei quantos capítulos, que quem narra, quem faz toda a parte, quem visitou lá foi o Andrei, Aham. entendeu? E eu levei o Andrei lá no Ciência Sem Fim, nós conversamos e tudo. E ele Então. e parece que é muito bem produzido, né? Muito bem feito. E aí ele fala, né, Operação Prato é uma das coisas que, né, aparecem, falam de luzes, falam de não sei o quê. Aí eu lembro de um episódio que eu contei da VASP, esse eu até recebi ameaças por e-mail. Que um avião da VASP, ele foi seguido Por luzes. por mais de 2 horas e pouco, até o avião pousar. E aí depois eu ponho, né, a informação do astrônomo falando, nesse local que o avião tava, nesse sim. dia, era o planeta Vênus. Era Vênus. Confunde demais, cara. Isso. E aí tem as conversas, né, do controlador de radar com o avião e tudo mais. E tem também algumas coisas que são não explicadas para a época.
teve a Noite dos Discos Voadores aqui em São José dos Campos. Famoso, 1986, Noite Oficial dos OVNIs. Isso, que até o Osiris Silva. Osiris, claro. Isso. E aí tem aquelas luzes. Então, isso aí, a luz do que a gente tem, ou tinha naquela época, você não consegue explicar. Mas avança aí para essa época que a gente está vivendo e a gente vê uns drones fazendo umas coisas absurdas hoje. Quem sabe o que tinha naquela época que a gente não conhecia. Exatamente. É isso que eu falo sempre, tá? Eu sempre falo isso aí. A Operação Prato, eu já falei minha opinião. Eu acho que foi uma PsyOps. Uma operação psicológica. Que era feito, a CIA costumava fazer isso em vários lugares e tal. A Noite Oficial dos OVNIs, eu também acho que é alguma coisa assim. E uma coisa que eu tenho feito, eu já arrumei até bronca com os pilotos, viu? Por causa disso. A órbita baixa da Terra, cheia de satélites, ela mudou muito, cara. Ela mudou muito nos últimos 15 anos. Hoje, só de Starlink, você tem uns 10 mil, 9.800 e tal, ativos. Isso, há 10 anos atrás, você não tinha nada. A órbita baixa da Terra, você não tinha absolutamente nada. Tanto que os satélites eles eram listados e a hora que ele ia aparecer, você sabia exatamente. Tinha o famoso Iridium, que dava aquele flare gigantesco. Tinha um satélite e tal. E hoje não tem, porque não tem mais horário para você ver satélite. Antes tinha, né? Antes o pessoal falava assim, não, satélite você vê aqui e aqui. Hoje não tem mais, por conta é muito Starlink. É muito Starlink. Aí eu falei uma vez, naquele caso ali que os pilotos estavam chegando, todo ano tem isso. Lá em Porto Alegre, Lá em Porto Alegre tem todo ano, acontece a mesma coisa. Tem uma época do ano que ela é propícia para ver Starlink quando os caras estão chegando em Porto Alegre, entendeu? Aí o que eu falei foi o seguinte, eu falei, cara, as empresas, eu acho que elas tinham que fazer um treinamento para os pilotos, entendeu? Porque assim, aí o pessoal falou assim, você tá falando que piloto é ignorante? Eu falei, cara, piloto, aí eu peguei, é o que o Lito fala, o piloto tá ali para pilotar o avião. O que tá acontecendo ali, cara, não é do interesse dele. Ele tem um monte de coisa para fazer, ele tem que pilotar, ele tem que ver se tá tudo certo. Aparece uma luz, agora, se a empresa treina o cara, ele vai saber até relatar. Porque o que aconteceu ali em Porto Alegre é um caso muito, muito interessante, porque vários pilotos viram a mesma coisa e o relato era diferente. Porque o relato é isso, cara. Às vezes você vê de um ângulo, você acha que é uma coisa, eu vejo do outro ângulo, eu acho que é outra coisa, e na verdade todos eles estavam vendo Starlink mesmo, entendeu? É porque a órbita baixa, ela é visível. É visível, claro. E realmente, dependendo da latitude que você tá, vai ser uma coisa diferente, claro, que você vai ver. Porque você tá vendo, tem iluminação do sol de um jeito, o outro tá vindo aqui com a iluminação do sol de outro, um tá voando um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um tá voando um pouco mais rápido, outro um pouco mais devagar. Tudo isso, é que o pessoal não entende que tudo isso altera a percepção, né? Sim. Das coisas, né? Sim. Você que tá voando agora, você sabe disso, né, cara? Altera, você já no céu, você já, dependendo da situação, você já fica meio, né? Tem coisas que te alteram. Isso aí altera demais. Então, o que eu falei, na época o pessoal ficou e me xingaram pra caramba. Você tá falando que piloto é burro. Eu falei, não, cara, eu tô falando que tem coisa ali que as empresas iam pegar e ensinar pros caras. Falar, a órbita agora mudou. Você vai ver, você tá indo pra Porto Alegre, tem chance de você ver tudo isso aqui de luz. Entendeu? Você tá indo pra tal lugar, eu acho uma boa ter treinamento disso aí, porque realmente é um negócio que os pilotos não são treinados para isso, eles são treinados só para ver. Alguns conhecem astronomia e sabem posição de estrela, leva câmera para ficar fotografando. Mas não é o trabalho deles. Mas não é o trabalho deles, exatamente. E ali na hora eles estão trabalhando, né? Eles não estão se divertindo. E como é um negócio que tá fora, por que isso é reportado? Porque, tá fora do normal isso aqui. Então eles reportam mesmo, porque tudo que sai fora do padrão na aviação é reportado, justamente para manter o nível de segurança elevado. Claro. Mas eu acho legal eles reportarem, isso vira público e aí ter as explicações de quem sabe o que está acontecendo para todo mundo ficar educado. Acho que é assim que funciona, é para funcionar desse jeito. Na época eu peguei, a gente tem um software que pega todos os Starlinks, você sabe onde que ele está a qualquer hora do dia. Eu peguei lá o horário deles, ainda marquei, você viu o satélite número tal, porque dá para saber exatamente o satélite que foi visto, entendeu? E aí falei e tal, mas o público fica, você tá falando que o piloto é todo burro, né? Aí um dia eu tava no aeroporto, na fila, e o pessoal era da Gol, a maior parte dos relatos. Aí veio um cara batendo nas minhas costas assim, você falou que eu era ignorante, né? Era um dos pilotos, cara. Ele conheceu, aí ele falou pra mim, cara, você tá certíssimo. Eu, por exemplo, nem sabia que existia
Eu sabia que tem Starlink e tal, mas eu não sabia que dava pra ver assim, entendeu? E ele me falou, ele me relatou ali na hora, ele falou, cara, é um negócio impressionante, porque você vem vindo assim, ó, e os negócios começam, sai um para um lado, sai outro pro outro, às vezes tem um que anda mais, porque são Eles estão corrigindo, né, as posições. Não, e o Starlink, ele é como se fosse uma cebola. Ele tem várias camadas. Então tem uma camada que você vai ver o satélite indo mais, tem outra camada que você vai ver o satélite só fazendo, levantando e depois desaparecendo na sombra da Terra. Então tem várias situações, né? E o cara não... Ele falou, cara, foi bom você ter falado, porque eu nem sabia. Aí eu fui procurar e tudo e tal. Aí fica a dica pras empresas aí, ó. Faz um treinamento. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu recebi um dia um vídeo do... Eu não sei como é que funciona a Starlink em si, mas eu recebi um vídeo de um tripulante também que mandou... Ele falou, olha o que eu vi aqui na aproximação, não lembro agora a cidade, mas era no Nordeste. E ele falou, cara, isso ficava mudando de posição e não sei o que lá. E aí eu gravei tudo, eu vi o vídeo, né? Aí eu fui, né, no site que dá a posição dos satélites, do satélite, a hora, né? A hora e a posição geográfica que ele é visível. E eu mandei pra ele, eu falei, ó, isso aí é a Starlink, tá? Não pode se preocupar que não é disco voador. Não é disco voador. Mas é que mudou muito, né, cara? É que acontece as mudanças, né? O tempo vai passando, você vai... Assim, não tá poluindo, porque os Starlinks são usados, né? Mas mesmo assim tem muito lixo espacial. Mas a órbita baixa, ela tá um problema seríssimo, porque vai ter muito mais ainda, entendeu? Aí tem muito mais. Pois é. Teve até não teve um negócio que o excesso de Starlink... ia poluir ia poluir o céu a ponto de você não conseguir enxergar mais estrelas. Sim, né? Porque o Elon Musk tá querendo lançar... a gente não enxerga estrela mesmo aqui em São Paulo. Pra gente não ia mudar muito, não. Nem ia mudar nada. Mas ele quer lançar 1 milhão de satélites, porque agora, além do negócio da Starlink, tem o lance dele que ele querer colocar servidor no espaço. Então, além vai ter ainda essa outra parada. Entendeu? Que ele quer fazer um satélite para ser servidor de IA no espaço e tal, porque tem várias coisas aí que pode ajudar, e aí jogar mais coisa no espaço ainda. Aí a órbita vai ficar maluca. Tá fácil pro espaço. Tá difícil pra ir pro espaço. Tá bem difícil mesmo. Você quer engenheiro de limpeza de ruas? Vai ter engenheiro de limpeza dos... Sabia que tem muito em Luxemburgo? Muita empresa, startup, que tem projetos para limpar a órbita da Terra. Olha só. Elas vão tudo para Luxemburgo por causa da questão fiscal. Então elas vão muito para lá. Muito pra lá. E realmente é uma necessidade. É uma necessidade. Então vai começar a ter acidentes por lixo, né? Exatamente, tá. A gente ainda não teve nenhum, mas tem a só nos filmes, né? No filme a gente já teve uns 5 ou 6. No filme é bonito, né? No filme é bonito. É bonito. E o Ivan falou o quê? Pra ele é o quê? Operação Prato? Ele tem a mesma linha que eu tenho, e é um pouquinho diferente da sua. Sim. É que eu acho que tem vida fora, mas eu não acho que eles chegam aqui. Eles não tem jeito, não visitam. Isso é coisa da Terra. Usa a navalha de Ockham, que você vai ver que é muito mais fácil explicar isso com coisa da Terra do que os caras atravessarem pra ir num ribeirinho lá no Pará. Porra. Aí ele acredita nisso, assim, são tecnologias que existem, e até dei o exemplo para ele de 1969. 1969 foi o ano que o XB-70 Valkyrie, um bombardeiro nuclear americano... Esse exemplo eu dou sempre. Ele é até de antes, né? Ele é de 66, né? Ele é de 58. 58 os caras começaram a fazer. Em 69, ele vai para o museu. Exatamente. Ele voava 3.2 Mach e ele é do tamanho do Concorde. O Concorde em 1969 nem tinha voado. Os caras estavam aposentando um avião que era... Então, os americanos, eles têm uma tecnologia que a gente não sabe. Eles têm. Eu tenho um livrão muito legal que conta a história da Skunk Works. Isso. Que é o setor secreto da Lockheed. Né, da Lockheed que fez o SR-71, o F-117. São coisas inimagináveis. E aí os caras falam, como não dá para imaginar uma tecnologia dessa? Aí fala, não, porque claro, eles lá na área 51 tem a engenharia reversa do Bob Lazar. Exato. E aí é fácil fazer máquina. Porque um próprio B-2 voando
Pra quem conhece um pouco de aviação, tudo bem. Mas pra quem não conhece, ele parece tudo menos avião. Ele parece um disco voador. Ele não parece avião. É. Porque quando você pedir pra qualquer pessoa, sai aqui na rua e pede qualquer um pra desenhar um avião, ele vai desenhar o charuto aqui, as asinhas aqui e tal. Isso. Ninguém vai desenhar um negócio igual o B2. Ninguém. Em né? forma de disco voador. Como o SR-71 tinha também. Exato. Ele tem os strakes assim na fuselagem, que se você olha de frente, ele é uma forma de disco voador. De disco voador, igualzinho. É. Exatamente. Então é isso, é tecnologia e a gente agora não tem sabe. aqueles chineses lá, os de cesta, né? Sim, os Que- de cestas. Que eles são tudo meio que triangulares. É, né? também não tem estabilizador vertical. Esse tipo de nave não voa sem computador. Sim. Então, é o computador o tempo todo controlando, porque um ser humano não consegue pilotar um avião desse. Aí que entra o que eu queria falar com você, como que tá a aplicação de IA dentro dessa parte aí, cara. Porque esses aviões aí, eles são basicamente pilotados por um cérebro mesmo, né? Só que ainda é um algoritmo procedural. Entendi. Em caso disso, faça isso. Se isso não der certo, faça isso. É bem linguagem Entendi. bem procedural. Então isso faz um avião, ele decola de Guarulhos com 120 metros de altura, o piloto já engata, o piloto automático, só vai desengatar quando chegar lá na França. Tá. 12 horas depois. Não, peraí, nós estamos falando, aí você tá falando do avião comercial. Hoje. Tá. Tô falando de hoje. Comerciais. Comercial hoje, Tá. E tudo isso funciona lá, um computador é um 286 fazendo esse negócio, sabe? Que é aquilo lá que a gente já falou, né? Do porquê ter coisa, né? Muita gente fala assim, pô, mas o avião é moderno, mas tem um computador velho. Isso. É porque é um negócio que já é um negócio testado, que já deu tudo que é problema, né? Aquele Pentium que está instalado lá, aquele foi certificado que não vai falhar. Não interessa se a temperatura do lado de fora está menos 50 ou se no Rio de Janeiro está 45, vai operar da mesma maneira. Não vai inverter um bit de 0 para 1. Claro, exato. Então está certificado, por isso que é velho. É isso. Mas faz o trabalho bom, chega lá. Mas os códigos que eles colocam podem ser códigos mais modernos, obviamente. É que assim, para você construir um avião, existe uma receita de bolo. Sim. E você tem que seguir aquela receita. Tá. Então, as linguagens de programação têm que ser muito estruturadas. Entendi. Não pode ter vazamento de memória RAM de um lugar para outro. Entendi. Então, se o cara quer fazer um avião, ele tem que seguir aquilo. Se ele tem que seguir aquilo, vai ser uma tecnologia velha. Tá. Não tem jeito. Aí, por isso que a IA não vai entrar ainda, por enquanto, em avião comercial. Entendi. Não na parte de voo, nem nada. Tá. Porque você precisa certificar que esse negócio não vai alucinar, como ele alucina com a gente, né? No meio do voo. No meio do voo. Tem, por exemplo, o VEL 3, que é bom pra caramba. Aí você põe uma foto lá de um avião e pede só para ele animar um pouco, assim, por alguns frames. Quando tá chegando no penúltimo frame, aquele avião da foto aqui já tá outro. com winglet, porque você põe uma foto, o avião não tem winglet, é um avião convencional. Chega no final, ele já tá com winglet, porque a IA aprendeu que os aviões modernos têm winglet, aí constrói, mas aí você escreve, não é para botar o winglet, ela já põe lá na frente. Ela alucina, entendeu? Não interessa o prompt, ela não quer saber, ela põe o que ela sabe. Então, como isso não está ainda no nível de certificação para a empresa, para o órgão regulamentador, não vai entrar na aviação tão cedo. Mas, dito isso, aviação executiva e aviação particular é outro regulamento. Então, aviação executiva particular é outro e a aviação militar. Porque Isso, a aviação militar porque é esses caças aí super modernos, sexta geração, esses já tem. Esse já tem muita IA embarcada. Tem IA né? embarcada. Já, né? Já, porque o piloto, ele olha para um alvo e já... é ali. E ele pode virar o olhar dele para outro lugar e a arma vai ali. Então é uma guerra em realidade aumentada. Porque eu vi você falando, tem aquele corte seu que é legal pra caramba, falando do F-22, né? Sim. Que o capacete do cara já é um negócio que é de outro mundo, né?
Se você colocar um capacete, você fica maluco, você se perde de tanta informação que Isso, tem, a quantidade de informação. Eu não sei qual o valor desse capacete agora, mas é da ordem de 100 milhões de dólares. O negócio, o capacete. Só o capacete. Você não pode deixar ele cair, né? Cara, Opa, caiu, quebrou, né, ferrou. Vai pra corte marcial. Vai, não, é o resto da sua vida trabalhando para pagar. É muito avançado. Então, na militar, com certeza já estão usando IA há algum tempo. Se não tivesse, o Trump não teria dado esse chilique que ele deu contra a Anthropic. Você viu, Du? Vi. Então, então eles já usam. Já usam, né? Porque Eles querem ter acesso a mais coisas do que o que a Anthropic dá. Tá. E aí a Anthropic falou, não, mas isso aqui não vou deixar, né? Vocês, primeiro, espionar o próprio povo de maneira massificada. E segundo, não quero uma arma autônoma, porque você não sabe o que pode acontecer. Exatamente. E aí foi o Chile. Mas tem. E também alguns aviões particulares, tem também aviação executiva. Aviação executiva não, mas avião particular tem. Nem é tão moderno. É o que está sendo muito usado é no King Air. King Air, claro. King Air. A hélice, famosinho. A Garmin desenvolveu, que é a fábrica de GPS. Isso, faz aquele relógio e tudo. Uhum. Isso. Tá. Eles desenvolveram um sistema que você pode instalar em qualquer avião. Que maneiro. E aí esse sistema tem um piloto automático, que é controlado por IA, mas ele só entra em ação se ou você aperta um botão vermelho, ou os pilotos passam a ficar irresponsivos em um X tempo que eu não sei qual que é. Entendi. Aí a IA assume, o cara tá esse tempo todo sem falar, sem mexer em nada, sem... Esse cara desmaiou. Ou desmaiou, dormiu, ou morreu, alguma coisa. Aí ela assume. Aí quando ela assume, o que ela faz? Ela analisa primeiro onde o avião tá, para onde o avião está indo, qual o controle de tráfego aéreo daquela região que pode ser contactado, e manda uma mensagem, agora é por áudio, no início era por texto. Manda mensagem por áudio falando, avião tal, na altitude tal, velocidade tal, proa tal, estou com o piloto incapacitado. Caramba! Isso ela já escolheu, baseado na região que ela está, qual é o aeroporto mais próximo ou melhor para pousar. Qual que está com a meteorologia melhor? Uhum. Então, o mais legal que eu quero pousar é nesse aqui. E aí ela se comunica com aquele lá, diz que está em emergência, com o piloto capacitado, vai descer, vai controlar os motores, todo o controle de voo. Esse último caso que teve, que ficou famoso aí tem acho que um mês e pouco, chega muito alto no aeroporto, aí ela fez a volta descendo o avião para chegar na altitude ideal de pouso e pousou na pista sem ninguém tocar em nada. Ela que comunica o tempo todo onde ela tá, o que ela tá fazendo, comunicando com o controle de tráfego aéreo. E pousou, aí depois que pousa desliga os motores e abre a porta para algum passageiro sair, se é realmente o caso do piloto ter... Nesse caso que aconteceu, deu uma controvérsia porque os dois pilotos não estavam incapacitados. Os dois que estavam a bordo não estavam incapacitados. Caramba! E aí foram perguntar pra ele, mas... E aí, por que deixou? Ele falou, não sei. Como ela sumiu, a gente preferiu ficar monitorando, ao invés de... Vamos brigar com ela, não. Eu acho que eles assistiram 2001, né? Falou... Vai que ela faz e ejeta a gente aqui, né? Estão atrapalhando, deixa ela. Ela tá indo aí, deixa ela, né? Mas o sistema se provou fabuloso. Olha aí. Assim, ele é viável, ele é fácil de construir, mas ele não seria certificado em um avião de 300 lugares, por exemplo. Pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: você teria coragem de entrar num avião que não tivesse um piloto, mas sim a IA pilotando? Se o avião tiver certificado, ele não for experimental? Não, se não for experimental. Entraria. Entraria numa boa? Entraria, é mesmo? É porque eu acompanhei essa evolução toda, sim. Né? Eu comecei no analógico e fui pro digital e porque fui pro... os eVTOL vão ser pilotados por IA, não é? A ideia não é essa? A ideia é essa, mas depende do país. Por exemplo, mas tem que ter um cara ali, mas o cara não, ele só assume em caso de, é o contrário daí, não é isso? Depende. É assim, no caso do Brasil, a IVE, que é da Embraer, eles resolveram deixar o piloto em comando.
Tá. Então, é óbvio que é muito mais automatizado o avião, mas o piloto tá ali, é o piloto que decola e é o piloto que pousa. Porque a rede, só para eu entender, a ideia do eVTOL é ter os vertiporto, é Sim. isso, né? Isso. E aí eles vão estar todos eles integrados numa inteligência artificial para poder saber aonde que o cara vai, Controle de tráfego para aéreo controlar também. tudo isso, vai ser tudo por IA. Mas aí você vai colocar um cara para pilotar, aí não vai dar um chabu, não? O que você acha? Então, enquanto eles estão sendo desenvolvidos, está sendo desenvolvido também o regulamento, porque é novo para todo mundo. É. Então são coisas ainda que a gente não sabe exatamente como que vai funcionar. ser? Tá, entendi. Em Dubai, por exemplo, Dubai também está desenvolvendo um eVTOL de 4 lugares também, só que eles não têm piloto. Entendi. E aí, como que vai ser esse regulamento? Não sabemos, mas não tem piloto. Aqui o Brasil optou para fazer igual fez a França, a Airbus. A Airbus também tem um eVTOL de 4 lugares e 1 piloto. Uhum. E o eVTOL nosso também 4 lugares e 1 piloto. Pode tirar fora o piloto no futuro? Pode. Pode deixar remoto? Também poderia. O fato depende do que a sociedade vai Aceitar, né? Aceitar. Se for os millennials, eu acho que não tem problema. Do millennials pra frente, acho que não tem problema. Você acha que não? Do millennials pra trás, eu acho que tem. Porque eu sei de drone, principalmente drone agrícola, ele voa sozinho. Sim. Só que aqui no Brasil é obrigado a ter um cara com comando na mão, pelo menos. Um remoto. Mesmo que ele não faça nada, mas tem que ter, acho que por lei até. Embora ele voe sozinho. Uhum. Ele levanta, ele voa, ele pulveriza tudo e ele pousa. Só que tem que ter um cara ali. É essa mesma ideia que eles estão querendo colocar, então, será? Não sei. Eu não. Inclusive, o drone ele funciona por GPS o tempo todo. GPS, isso. E a programação de voo dele para fazer uma pulverização é totalmente autônoma. Totalmente autônoma. Isso. Eu não tô por dentro da legislação de drone, tá? De objeto, como é que é? VANT, né? O AV, veículo aéreo não tripulado. Isso, eu tô com o AV, mas é veículo aéreo não tripulado. Isso, VANT. Mas isso tudo pode mudar. Certo, entendi. Sim, a gente está as coisas estão mudando muito rápido com IA e o regulamento está correndo atrás.